A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. A lição de hoje é a lição 6, as nossas armas espirituais. O texto áureo vai nos dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A verdade prática vai nos dizer assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, versículo 16 ao 20. Objetivos da lição: enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente e mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. A introdução na revista nos diz assim: na lição anterior, estudamos a respeito de três opositores que se mostram como obstáculos de nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Nessa lição, enfatizaremos três armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. A Bíblia muitas vezes descreve a vida de alguém seguindo Jesus usando a linguagem de imagem de guerra. É daí que vem o termo guerra espiritual. Refere-se à luta contínua de viver nossas vidas de uma forma que coloca agradar a Deus antes de nós nos agradarmos a nós mesmos e outros. A guerra espiritual também é sobre reconhecer que temos um inimigo, o diabo, que está lutando para nos afastar de Deus. Uma vez que nossas armas não são da carne ou deste mundo, temos que aprender o significado de cada arma espiritual em nosso arsenal. A palavra-chave: armas. Irmão, não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa do grupo do WhatsApp da sua igreja, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando que esses slides está aí embaixo o link para que você possa utilizar em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: as armas do crente. Subtópico 1: as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são espada, vara, funda, arco e flecha, lança e dardo. Os de defesa são escudo, capacete, couraça e caneleiras. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar sua confiança no Senhor. Entretanto, para os cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal, encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. A guerra espiritual é a batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas, e Deus e Satanás. É uma luta que ocorre no plano espiritual, mas tem consequência no mundo real. De acordo com Efésios 6,12, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra autoridades, contra os poderes deste mundo sombrio e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestial. A batalha não é física, mas é muito real. É uma batalha pelos corações e almas dos homens. O inimigo procura cegar as pessoas para a verdade de amor de Deus e mantê-lo cativo no pecado.
O objetivo da guerra espiritual é quebrar as fortalezas que o inimigo construiu na vida das pessoas e libertá-las. A armadura de Deus é receber e ampliar tudo que Deus fez por você. Isso é aplicado em Efésios do capítulo 1 ao 5. Toda a armadura de Deus é a expressão de plena confiança em Deus e no que Ele fez por você por meio de Jesus Cristo. Sua vitória na guerra espiritual foi assegurada na cruz de Cristo e no sangue que foi derramado por todos. Subtópico 2. As estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A principal arma à disposição do inimigo que lhe permite ganhar terreno no conflito espiritual não é o poder, mas o engano. Assim, se a estratégia básica para o ataque espiritual de Satanás é espalhar mentiras, então a arma mais potente que podemos usar na batalha contra ele é o seu oposto, é espalhar a verdade. O contraponto à mentira, a resposta ao engano, o antídoto ao engano é a verdade. A guerra espiritual é muito mais sobre encontros de verdade do que sobre encontros de poder. É essencial buscar a sabedoria divina e o discernimento nisso. Então, estamos em guerra. Lutamos contra as forças sobrenaturais no reino invisível com armas que são eficazes para se opor às estratégias espirituais e planos demoníacos em jogo contra nós. Nosso trabalho é resistir a esses esquemas, expondo-os, fazendo tudo o que pudermos para nos mantermos firmes, opondo a mentira com a verdade. Subtópico 3. O chefe de toda a força do mal. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi, por vezes, impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como príncipe da potestade do ar. Destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado de o Deus deste século. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos emissários, principados e potestades. Veja, a Bíblia nos revela que Satanás é um leão que está bramando ao nosso derredor. E nós temos Jesus também, que é o símbolo, o leão da tribo de Judá. O leão tem um simbolismo de poder. A diferença é que o poder de Jesus é superior, porque o poder de Satanás ele é limitado. Então, quando se fala de leão, existem dois leões, a diferença, um que já é abatido. Nas escrituras, o termo Satanás significa adversário. Nós o conhecemos como o diabo. Ele é uma criatura angélica que, antes da criação da raça humana, se rebelou contra Deus. Desde então, tem lutado com os seres humanos e com Deus. Ele é chamado de príncipe das trevas, pai da mentira, acusador e serpente sedutora. O reino de Satanás não é uma confusão como muitos pensam. É um reino altamente organizado. Ele foi um dos principais anjos no comando de uma grande parte dos anjos. E como tal, ele tinha um sistema organizacional divinamente dado por Deus. E quando ele se rebelou contra Deus, ele levou com seus anjos na rebelião, simplesmente levou o sistema com ele. Portanto, não imagine que Satanás não tenha um reino altamente organizado. Estamos no campo de batalha no momento em que chegamos à fé.
certo? Ao contrário das guerras na Terra, essa luta ocorre em um mundo invisível. E embora não possamos vê-lo, é um mundo real. Nas muitas batalhas no Antigo Testamento, Israel recebeu a promessa de sucesso contra o seu inimigo antes que eles pisassem no campo de batalha. No entanto, eles ainda tinham que lutar. Da mesma forma, em Cristo temos a certeza de nossa vitória, mas devemos permanecer no campo de batalha, prontos e dispostos a enfrentar a guerra espiritual. A sinopse do tópico nos diz assim: as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Tópico 2: as 3 armas espirituais do cristão. Subtópico 1: a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação, isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e demais estratégias. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. O apóstolo Pedro, ele disse: desejai e afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que possa crescer. Pedro usa essa analogia de tal forma para mostrar como devemos sempre desejar a palavra de Deus, como um bebê recém-nascido faz com o leite de sua mãe. Como um bebê que precisa se alimentar pelo menos a cada 2 horas, nós também devemos desejar a palavra de Deus regularmente. Por meio da amamentação, a criança recebe combustível para viver, imunização e o afeto da mãe. Da mesma forma, a palavra de Deus nos proporciona esse benefício em nossa caminhada com o Pai Celestial. Sem dúvida, a arma mais eficaz da guerra espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo o que é necessário para que os crentes permaneçam firmes na hora da batalha. A palavra de Deus é o alicerce sólido sobre o qual nos apoiamos. A verdade da palavra de Deus pode desfazer as mentiras distorcidas do inimigo que nos mantém em cativeiro espiritual. A Bíblia nos guia em todas as áreas da vida, portanto, devemos ter confiança se estudarmos as Escrituras. Você não pode lutar contra ataques espirituais sem a palavra de Deus. Ao longo do dia, você precisa se aproximar das mentiras do inimigo, declarando a verdade da palavra de Deus como uma repreensão rápida. E é Efésio que nos instrui estarmos todos revestidos de toda a armadura de Deus todos os dias. Subtópico 2: a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois, na verdade, é como se ela trouxesse um ajuste ao alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Orações poderosas na fé, feitas com fé, podem influenciar qualquer situação. Quando se trata de guerra espiritual, a oração é uma parte essencial da batalha. Assim que o Espírito Santo revelar que você está sob ataque espiritual, entre em oração. Não há tempo a perder ao lidar com a batalha espiritual. Permanecer em oração durante uma temporada de guerra pode virar o jogo a seu favor. No entanto, se você deixar de orar durante esses momentos, você não está aproveitando o poderoso efeito que a oração tem em sua situação. A oração também pode ser uma ótima maneira de você reabastecer seu espírito dos efeitos drenantes da guerra espiritual e dos ataques espirituais. Nunca subestime o poder da oração como arma de guerra espiritual. Subtópico 3: o jejum.
Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Este ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum buscando orientação divina para o envio de obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião de seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. Lembra quando Jesus curou o jovem possuído pelo demônio? Por que os discípulos não conseguiram? Eles ficaram perplexos e perguntaram a Jesus por que não podiam expulsá-lo. Aqui está a resposta de Jesus em Marcos 9, 29. Ele disse o quê? Essa espécie não pode sair por causa de além de oração e jejum. Daniel fez um jejum de 21 dias e em seguida um anjo aparece para entregar uma mensagem a Daniel após o jejum. Você pegou isso? A partir do momento que Daniel orou, seu pedido foi ouvido, mas a resposta demorou 3 semanas. Por quê? Porque havia um espírito demoníaco bloqueando o caminho. Paulo nos lembra em Efésios 6 que nossa batalha é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que isso significa? A guerra espiritual é real, espíritos demoníacos são reais, o inimigo é real. Mas Jesus, que já derrotou o inimigo, é real também e nos deu autoridade e armas para enfrentar o inimigo. Então, da próxima vez que você precisar desesperadamente de um avanço, comece com o jejum e comece usando suas armas espirituais que Deus lhe deu. Josafá teve medo e voltou sua atenção para buscar o Senhor e proclamou um jejum em toda Judá. O jejum é uma arma espiritual quando precisamos da ajuda do Senhor, quando os inimigos estão se aproximando ou estão nos cercando, devemos buscar o Senhor por meio da oração e do jejum. Não temos que correr e nos esconder do inimigo. Não temos que deixar que nosso medo tire o melhor de nós. De fato, o jejum traz a proteção e a provisão e a ajuda de Deus. Então, acelere seu caminho através das aflições, dificuldades, obstáculos e oposições. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: as 3 armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são a palavra de Deus, o jejum e a oração. Tópico 3. Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Subtópico 1. Vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que o princípio da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque na armadura do crente, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Jesus venceu as tentações do diabo no deserto com a palavra de Deus. Se funcionou para ele, vai funcionar para nós também. Jesus citou as escrituras a Satanás todas as vezes. Ele não confiou no poder milagroso para resistir à tentação, nem ouviu uma voz mansa. Ele teve que resistir às seduções para não pecar, assim como por nós também. E ele empregou a palavra de Deus. Hoje, quando confrontados com o pecado, precisamos confiar na Escritura. Precisamos perguntar o que a palavra de Deus nos diz. E porque Jesus era plenamente humano, ele é capaz de se identificar com nossas lutas e nos dar a ajuda exata que precisamos para vencer a tentação. Subtópico 2. Vivendo em oração.
O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontraram junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Jesus Cristo começou com oração e terminou com orações. Ele ensinou a todos os seus seguidores como orar e a importância de orar sem cessar. Em várias ocasiões nas Escrituras somos informados de como Jesus Cristo passou a maior parte das suas noites orando. Há poder na oração. Ao orar sem cessar, estamos convidando a vontade de Deus em nossas vidas e nos fortalecendo contra os ataques de Satanás e seus agentes. Uma intensa vida de oração leva os seguidores de Cristo a dimensões espirituais mais elevadas de vitória sobre o diabo. Servimos a um Deus que está disposto e pronto para ouvir e responder às orações dos fiéis. Traga tudo diante dele em oração e você viverá para testificar sua bondade em sua vida. Subtópico 3. Vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, ele também espera que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problema de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração e ao jejum aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga, que jejuavam como o Senhor Jesus. Os jejuns de Jesus foram cruciais para o seu ministério e crescimento espiritual. Ao escolher voluntariamente abster-se de alimentos e dedicar-se à oração, Jesus exemplificou humildade e dependência de Deus. Seu jejum o preparou para a guerra espiritual, fortalecendo-o para resistir à tentação e cumprir a vontade de Deus. Os jejuns de Jesus afetaram diretamente sua capacidade de vencer a tentação, como visto no jejum de 40 dias no deserto. Apesar das tentativas implacáveis de Satanás, Jesus saiu vitorioso, demonstrando o poder do jejum na construção, na resiliência espiritual. Além disso, o jejum de Jesus mostrou seu domínio sobre a natureza humana, pois ele voluntariamente submeteu seus desejos físicos à sua busca espiritual. Sua submissão ao Espírito Santo durante o jejum ilustrou sua completa dependência da orientação e capacitação de Deus. Em resumo, os jejuns de Jesus foram parte integrante de seu ministério e crescimento espiritual, manifestando humildade, confiança em Deus, prontidão para a guerra espiritual. Eles os capacitaram para vencer a tentação, cumprir a vontade de Deus e demonstrar o domínio sobre a natureza humana, ilustrando sua submissão ao Espírito Santo. A sinopse do tópico 3 diz assim: Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou estas três armas espirituais, a palavra de Deus, o jejum e a oração. A conclusão da revista nos diz assim: o nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele, lutaremos com armas espirituais, a palavra, a oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo da vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.